resolver aí a dor de alguém. Então, nisso transforma numa inovação, porque você pegou, colocou um novo produto, serviço ou processo no mercado e deu certo. Então, é isso que eu queria falar para vocês. Realmente, essa questão de eureka, assim, é um mito que eu acho, mas é porque as pessoas estão pensando tanto tempo naquilo, tanto tempo, que uma hora vai vir, cara, é assim que a gente deve fazer. Vai vir né? De tanto tempo que Newton estava nos seus modelos matemáticos, tanto tempo que Einstein estava, Planck, aí a gente vê em diversos, né, grandes inventores, Thomas Edison, tanto tempo que eles ficam, olha, a mesma coisa startup, gente, eles ficam tanto tempo pensando, errando, melhorando, pivotando, que uma hora dá aquele eureka. Mas eureka é um mito, ou seja, é porque é muito esforço. Foram 99% foi transpiração nesse processo. Opa, chegou o Paulo aqui. Paulo, fizemos aqui um meio de campo para você. Nossa, desculpa aí, mas eu saí para pedalar. Problema mecânico nas bicicletas. Eita, nós. Então tá bom, então. Bem, gente. Mas deu tempo. Não, dá tempo ainda, tranquilo ainda. E a moçada tão quente aqui, ô Paulo. A moçada tá tudo aqui, transpirando aqui inovação aqui. Eu vi que a Joana estava falando aí sobre os modelos do Newton, etc. O Newton foi um grande perseverante, né? Foi, isso tem até uma que eu estava história... falando. Tem aquele negócio da maçã que cai, parece que foi tão simples, a maçã caiu e pronto, surge. Não foi nada disso, caiu, foi muita transpiração. A maçã caiu e todas as fórmulas caíram junto. Não. Tem isso. Não, e o interessante do Newton, eu sempre achei que o livro do Newton que eu mais gosto, bom, sou físico de formação, né? O pessoal que não me conhece. Edmilson também é físico. Edmilson também é, eu. Também é físico. O livro do Newton que eu mais gosto é o da ótica, porque aí vem um pouco a característica pessoal, né? O Newton não era um cara que a gente poderia chamar hoje de bem pedante, né? E como a mecânica foi uma arte que ele dominou, né? Que ele conseguiu chegar a conclusões, ele é muito arrogante quando ele fala de mecânica. Mas a ótica ele não entendeu. Ele não conseguiu explicar os fenômenos ópticos com a base que ele tinha. Então, é um livro muito interessante porque ele fala de várias coisas que ele supõe, mas ele não consegue explicar. É um livro muito bonito, assim, que é o último. Não é o menos famoso porque não é o da mecânica, né, que é a grande obra dele, mas é um livro bem interessante. Para quem quiser ler os originais aí, comentados, é o da ótica. Muito bom. Muito bom, Paulo. Paulo, mas você fica à vontade, se quiser compartilhar com o pessoal, fica à vontade, você é o ponto, Joia. É o nosso... Muito obrigado. Deixa eu me apresentar para o Jô, eu acho que tem que colocar ele como host no Zoom para ele conseguir compartilhar. Deixa eu tentar compartilhar aqui, se já... Bom, pessoal, seja bem-vindo. Eu tenho uma outra reunião aqui agora e eu vou sair, mas vocês estão em boas mãos aí, tá? O Paulo, o Ângelo com vocês, tá? Uma boa aula para vocês. Valeu, Paulo, uma boa aula também. Tchau, Joana. Obrigado, até mais, obrigado. Gente. Tchau, tchau. Fala aí, Otair. Obrigado por segurar aí enquanto a gente estava com essa tranquilo, que é isso. Tamo junto. É equipe. Bora lá. Obrigado, Joana, também. Valeu, gente. Boa aula a todos. Obrigado. Eu vou estar aqui. Tchau. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar, peraí. Bem, tá habilitado. Tá habilitado? Então já deve entrar. Voltar. Estamos em quantos hoje? 19. 19? O pessoal fugiu no feriado, né? Sim, acho que muita gente acha até que não ia ter, não sei. Que não ia ter, pode ser. Vamos, entrou o compartilhamento agora? Acho que entrou, né? Sim, sim. Entrou, Paulo. Já estamos assistindo. Joia. Deixa eu ativar a gravação ou você já ativou aí? Já tá ativado. Já tá ativado? Tá legal. Bom, pessoal,
Bom dia para todos. Prazer em tê-los aqui nesse projeto que muito me agrada, que é o Ideação. Vamos aí para a nossa segunda turma, né? Essa parceria aí de várias instituições, Unital, Inova, RIT, mas tem a Derroniana também, né? Tem tanta gente falando sobre isso. E eu vou falar aí com vocês sobre essa ideia, né, da inovação no pós-pandemia e como que a gente está sobrevivendo aí nesse momento, que é um momento ímpar na história do Brasil, né, na história mundial, mas também um momento cheio de possibilidades, cheio de novas chances, né, para a gente conseguir trabalhar. Eu fiz aqui uma... Deixa eu voltar, adiantei demais aqui. Volta. Eu fiz um review aqui de tudo que a gente começou a viver em 2020, que foi um ano que acho que ninguém esperava um ano assim, né? Eu lembro que logo no início a gente ficou numa discussão se a pandemia ficaria só na China, se ela chegou na Europa, mas vai ser só uma gripe, e aí ela acabou chegando na América Latina, e enfim, a gente foi percorrendo tudo isso daqui, e pouca gente começou a pensar tudo isso aqui está acontecendo, mas e aí? Como é que vai ficar o mundo depois, né? Que eu acho que é uma coisa que a gente precisa trabalhar, especialmente na área de inovação, certamente o mundo não será o mesmo por conta de mudanças de hábitos, de mudanças de comportamentos sociais. Alguns deles vão ter uma duração curta, alguns hábitos vão ser recuperados, outros não. E isso, apesar de toda a parte muito ruim que a gente tem nisso, né, que é mortos, etc. Mas para quem quer inovar, é uma grande oportunidade e é um grande momento de tentar chegar antes até dos grandes players do mercado em oferecer novas soluções, novos produtos, novos serviços alinhados aí com os hábitos que vão ficar pós esse momento de pandemia, né? E essa tônica aí do papo que eu quero ter com vocês, né? A gente foi vendo aí que muita gente que apostou em coisas errou, né? Tratamento ou vacina, ainda hoje está se discutindo isso aqui, né? Tem gente que aposta que o tratamento é tão ou mais importante que a vacina. Por hora a vacina está na frente, mas o que vem depois ainda ninguém sabe. O que nós sabemos hoje é que, infelizmente, nós estamos comemorando aí uma Páscoa em meio a um pior momento da pandemia, onde as piores previsões estão se materializando. É um momento triste, mas é um momento também da gente tentar imaginar o que vem quando essa curva aí logarítmica, que parece que não tem fim, vai começar a se aquietar, né? Nós temos hoje aí um problema enorme no Brasil e o meu convite para reflexão é como é que vai ser esse mundo pós-pandemia e que tipo de produto, serviço, processo a gente pode pensar em oferecer, as startups podem pensar em oferecer no comportamento que vai ficar, né, desse processo. Como eu disse no preâmbulo, né, nós temos mudanças de hábitos que algumas vão ser transitórias, outras vão ser permanentes. Difícil conseguir imaginar quem vai acertar o que vai ser permanente e o que vai ser transitório, né? Será que as máscaras vão ficar para sempre? O que vocês acham? Não precisam ficar calados, não, podem falar, viu? Quem acha Quando a que a gente gente... olha... Paulo, vou dar uma contribuição, porque eu estava pensando nisso outro dia aqui com os meus pares aqui. Eu acho que o álcool em gel e a máscara
olhando principalmente para o mundo oriental, onde eles já utilizavam por conta de poluição, já utilizavam por outros motivos, eu acho que o álcool gel e a máscara, talvez mais o álcool gel, mas eu acho que é o novo acessório que vai ficar. E alguns hábitos eu acho que a minha família não tinha e que vai continuar tendo. Por exemplo, como que antes a gente ia num supermercado, numa feira, e ao chegar em casa não lavava os produtos ou não limpava os produtos para só depois armazenar, né? Como é que a gente chegava e já colocava tudo na geladeira? Então, esse tipo de coisa é uma reflexão que a minha família faz e que a gente entende que, dentro de pandemia ou não, não dá mais para a gente chegar da feira e não lavar as coisas antes de colocar na geladeira ou no armário, por exemplo. Isso é uma coisa que para a nossa família provavelmente vai ficar. Sim. E tem gente trabalhando nesse hábito já. Eu já vi 2 projetos de startups que estão bolando estufas com ultravioleta para não ter que lavar. E ainda, sensacional. E ainda os 2 projetos eles divergem, porque aí é uma questão de hábito, né? Uma estava trabalhando num modelo mais, digamos, mais robusto e grande para ficar no supermercado. A ideia do cara era colocar num ponto estratégico nos supermercados onde você fizesse a higienização antes de botar o produto no carro. E um outro cara tinha um projeto de fazer um doméstico para ficar na entrada da casa, né? Qual desses modelos vai vingar? Se é que vai vingar, não sei, mas já são soluções pós-pandemia, né? De hábitos que as pessoas estão acreditando que vão ficar permanentes. As máscaras, eu acho que talvez não numa obrigatoriedade tão forte quanto a gente está tendo hoje, mas elas, para locais de mais alta circulação, eu acredito que elas fiquem. Essa é minha percepção, né? Pode ser que eu esteja totalmente errado, não estou querendo aqui ser o dono da verdade, até porque ninguém vai conseguir acertar tanto assim. Mas Aqui em Taubaté, o supermercado Vila Real, eu fui uns dias atrás lá, e eles têm lá um mini container onde você coloca seu carrinho de compras inteiro e, teoricamente, as luzes ultravioletas matam qualquer tipo de problema que tem ali nas compras, né? Mas é meio... mas assim, eu confesso que eu olho aquilo, mas eu não consigo confiar que ele é efetivo assim. Eu tenho algumas ressalvas com ultravioleta, viu? Ele era usado no passado, há uns, sei lá, até uns 15 anos atrás, ele era o padrão da indústria farmacêutica para esterilizar o produto final antes de embalar. Mas já se sabe que quando você tem formação de sombra dentro da caixa por densidade do produto, ele não consegue esterilizar a sombra. Mas é uma tentativa, né? Certamente você sai com muito menos probabilidade de contágio de um processo desse do que se não passasse por nada. Mas as preocupações com a higiene vão ficar, né? Eu não sei se o Ângelo chegou a pegar essa época, mas antes do advento da AIDS, dentista não usava luva, nem máscara. Hoje em dia, já de alguns anos, é impensável você chegar no consultório odontológico e o dentista te atender com as mãos sem colocar luva ou usando máscara. Muita gente nem sabe mais quando que esse hábito foi criado, né? Foi lá no período da AIDS. E eu acho que muitas dessas coisas que a gente está vendo hoje como mudança, elas vão ficar assim, né? Tirar o sapato antes de entrar em casa, como você bem lembrou, os orientais já faziam isso há algum tempo, né? O uso de máscara para locais de alta circulação. Eu acho que as pessoas vão demorar muito tempo a se sentir à vontade num local com aglomeração grande. Então, também espaços mais amplos para restaurantes, eu acho que tudo isso são coisas que devem ficar aí no futuro próximo. Por isso, eu acho que a gente pode começar a fazer alguns chutes, né? Então, antes de pensar em tocar um projeto de inovação, eu acho que é um bom momento para fazer esse exercício aqui de
o que fica e o que sai, né? Eu fiz umas apostas aqui, pode ser que eu me queime com elas, mas eu acho que isso é mera opinião, viu? O que fica? Eu acho que o home office fica, né? Muitas empresas já até entregaram os escritórios porque descobriram que manter o funcionário trabalhando em casa e cobrar por produção é mais barato. Eu acho que o impulso que as compras online tiveram também, ele é irreversível. Opção para quem pode ter mais espaço em casa, já que você vai passar mais, uma consequência do home office, né? Você tem que adequar a casa para o home office e também ter espaços mais generosos em casa, já que você vai passar muito tempo lá dentro. Comida delivery. Eu acho que também essa casa mais espaçosa combina com comer em casa, né? Os vídeos aí no streaming, que já vinham sendo colocados, né, há algum tempo, eles ganharam um impulso enorme. Opção por roupas mais confortáveis, né, em detrimento aos trajes formais, né? E eu acho que as comemorações mais intimistas também, isso aqui vai demorar um tempo para voltar, né, as grandes festas, né? E aí a gente começa a olhar para cá, nessa esquerda de subida, pensar em todas as possibilidades de negócios que estão aqui e não também esquecer que essa queda desse grupo aqui, eles também geram negócios, né? Por quê? Eles vão, pelo menos, gerar um espólio, digamos assim, para aqueles negócios que realmente não tiverem mais condição de serem tocados, que podem ser reaproveitados, né? Que podem ser transformados. Especialmente os espaços físicos, eles vão passar aí por transformações, né? Quem insistir, quem se mantiver na área aí do restaurante, por exemplo, os restaurantes vão precisar se reinventar, né? O restaurante vai continuar existindo? Vai. Será que as pessoas vão continuar almoçando diariamente num restaurante? Bom, aqueles que ficam em próximos a escritórios, não. Então, para onde vai o negócio, o restaurante? Será que ele vai mais para um local especial para você ir para as pessoas terem experiências gastronômicas e você vai ter que desaparecer com o restaurante do dia a dia, né? Aqueles apartamentos funcionais, o que eles vão virar? Né? Não sei. Alguma utilidade vai ser dada para aqueles prédios com os apartamentos pequenos, né? Talvez projetos de junção de apartamentos, né, no prédio. Então, tanto do lado da subida quanto da descida, quem tem a visão de empreendedor deve olhar para o problema atual, não pensando só em tragédia, mas pensando em dar uma solução para aquilo, dar uma utilização para aquilo, né? A exceção dos trajes formais. Eu não sei o que alguém vai fazer com a roupa mais formal que tem em casa, que ele não vai conseguir usar por um bom tempo. Mas do restante, né, até mesmo os grandes espaços de eventos, eles vão ter que ter uma nova destinação. Qual vai ser essa nova destinação? Eu não sei. Ainda não consigo. É um setor que eu não consegui ver nenhuma ideia viável, né? Para os cinemas e teatros, sim. O preço vai subir, vai ficar uma coisa mais elitizada, certamente, com espaços mais generosos entre as pessoas, né? Do mesmo jeito que os restaurantes. Para o setor de festas é que eu ainda não consegui pensar em uma solução, não vi, né? Não vi nenhuma solução que me parecesse viável. Mas, de qualquer maneira, é uma oportunidade, é um momento para vocês pensarem e mudar um pouco a chave aí da cabeça de vocês, que é enxergar problemas não para ficar lamentando, mas entender que o problema é uma dor de um grupo social, é uma dor de alguém, e essa dor precisa ser sanada, é um problema que precisa ter uma solução dada. Então, o foco da cabeça do empreendedor, da mente empreendedora, é buscar problemas para dar soluções e fornecer essas soluções.
E essa é a melhor receita para você ter um bom negócio, um negócio sustentável. É um negócio que resolve o problema de alguém. E aí você vai ter que ajustar a solução, a satisfação de quem tem o problema e as possibilidades financeiras, né? Dar uma solução satisfatória e com um preço adequado àquele grupo social. Vocês vão ver isso refinado de uma maneira mais longa quando formos tratar do Design Thinking. O Design Thinking é exatamente uma técnica para fazer isso, né? Analisar grupos sociais, identificar problemas deles, propor soluções e ajustar a solução ao grupo. Então, a minha mensagem aqui, que é anterior ao pessoal do Design Thinking, é: olhem problemas, busquem problemas para pensar em soluções, né? E não simplesmente para ficar aí lamentando os problemas dos outros, né? Porque quem dá soluções para esses grandes problemas ou pequenos transtornos do dia a dia são pessoas que conseguiram criar negócios altamente sustentáveis, né? Por exemplo, o Mercado Livre, que surge como um grande mercado de livre-se daquilo que você não quer mais em casa, né? Que é uma coisa que eles fazem pouco hoje em dia, mas para quem viu o surgimento do Mercado Livre, ele vem disso, né? Se você tem coisas em casa que você não usa, você pode vender. E hoje eles têm um nível de profissionalização altíssimo e é uma das empresas mais valorizadas atualmente do mundo, né? Na América Latina é a empresa mais valorizada. E o que o Mercado Livre faz? Ele é um intermediário extremamente eficiente entre quem vende e quem compra, ao ponto de conseguir fazer com que mercadorias sejam entregues com prazo de 24 horas, né? De tão desenvolvido, de tão sofisticado que ficou o sistema de transações dele. Eu não sei se alguém aqui da turma foi dos primeiros compradores do Mercado Livre. Tem alguém aí que foi desbravador do Mercado Livre? Tá todo mundo dormindo, olha só. O pessoal deixou o negócio desligado, com a câmera desligada, e saiu todo O mundo. pessoal tá acanhado, Paulo. Então. Ressaca de Páscoa já, pô. Eu vou te dizer uma coisa, eu entrava naquela de leilão, achava aquilo o máximo, mas aquilo não deu muito certo para mim, não. Eu entrei naquilo também, até que eu fiz umas comprinhas legais. Mas para quem entrou nesse início, o negócio era bem artesanal, né? Você entrava, o cara te passava o número da conta corrente dele, aí, na maioria das vezes, você ia até o banco, fazia o depósito, mandava a cópia do depósito para o cara, aí o cara ia no correio, maioria das vezes era uma embalagem bem doméstica, né? Bem embalagem reaproveitada. Era uma feira de trocas mesmo, né? E eles ficavam com uma porcentagem. Hoje em dia é uma transação bem sofisticada. O Mercado Livre era muito menos sofisticado do que é hoje a OLX, por exemplo. Me lembro de uma dor da época que era o frete, porque não havia uma integração com o correio, e aí você muitas vezes entrava no leilão, comprava um produto e depois você descobria quanto custava o frete e não valia a pena você continuar a negociação. Sim. A negociação, você tinha que falar com o vendedor para ele calcular o frete, para ver. Eu lembro bem dessa época. Você falou mesmo do leilão, eu comecei a lembrar aqui, verdade. Era mais em forma de leilão do que próprio compra e venda mesmo. E o cara vendia sem saber por quanto que ele ia conseguir enviar, né? Enviar. É isso mesmo. E assim, fora a desconfiança que tinha, né? Que era deixava bem desconfiado se ia receber o produto ou não. Sim. Você tinha que ficar pesquisando, não tinha aquele sistema de avaliação tão estruturado, então você entrava para ver se tinha reclamação contra o cara. A compra era até mais demorada, você tinha que ficar pensando, você olhava, né, será que é esse? Vai pesquisar outro, ver, ia meio pela cara da foto, e era bem isso mesmo. Quem diria que eles iam evoluir tanto, né? E foi uma ideia
né, original na época, na verdade foi levar para a internet, uma internet ainda muito no início também das aplicações comerciais, mas que deu super certo e resolveu a dor do cliente, né? Você pegava coisas do tipo, o sujeito tem um relógio mecânico que foi do avô, eu não sei quanto vale isso, por quanto que eu posso vender, né? E também o cara estava numa cidadezinha pequena, ele não tinha quem comprasse isso. E aí ele começou a descobrir que ele poderia vender para qualquer lugar, né, para qualquer ponto do país. E aí as pessoas começaram a descobrir um mercado bem interessante para os seus produtos, heranças ou produtos que estavam encalhados em casa. A coisa evoluiu muito hoje em dia, essencialmente são profissionais que estão lá no Mercado Livre, né? Criou também a possibilidade para muitos negócios, né? Lojas foram criadas, muitas lojas, muita gente vivendo do comércio no Mercado Livre. E com a pandemia isso deu uma alavancada enorme, né? Então foi uma dor, e uma dor que a solução dessa dor acarretou outras dores, como, por exemplo, a de fazer transações bancárias de transferência, e que a gente está vendo a evolução até hoje, né? A gente teve aí a mais recente coisa que a gente tem, o Pix, né, que está começando a funcionar, que é uma maneira de fazer a transação sem nem usar o cartão de crédito, né? Então, o cartão de crédito aqui, que no início foi o grande intermediador, é um negócio que corre risco já com essa transação bancária direta. Então, assim, sempre que alguém vai resolver uma dor de um grupo social, essa dor pode ter vários desmembramentos, e cada um desses desmembramentos, eles são oportunidades enormes para o empreendedor. Cada nova virada, cada novo produto, que pode ser eletroeletrônico ou não, ele traz aí no bojo dele uma série de possibilidades para as quais vocês devem ficar antenados, tá? E a inovação, ela tem um papel muito importante nessa história. Então eu quero falar um pouco com vocês sobre o que é inovação. A inovação pode ser social? Sim, ela deve ser social, né? Não estou falando de social no sentido que você vai fazer alguma coisa com a qual você não vai poder ter retorno financeiro. Não. Você pode atender a sociedade de várias maneiras, né? E o empreendedorismo ser inovador, ele é fundamental para o sucesso do empreendedor, para o sucesso do empreendimento, por uma série de bons motivos. Vamos falar primeiro sobre o que é inovação. Inovação está definida em algumas leis no Brasil. Vale a pena dar uma lida, pelo menos, para saber o que é. Eu destaquei alguns pontos. A Lei Federal de 2004, ela diz que inovação é uma novidade ou um aperfeiçoamento que envolva o ambiente produtivo e social, e ela pode resultar em produtos, serviços ou processos que agreguem novas funcionalidades ou características a um produto, serviço ou processo. Ou seja, inovação não é só inventar coisas. Eu acho que muita gente tem essa ideia. Inovar significa inventar. Não. Inventar também é aperfeiçoar. O que é fundamental para ser caracterizado como inovação é que tenha mercado. Ou seja, que você traga alguma coisa nova para um produto, processo ou um serviço, e que essa alguma coisa agregue uma funcionalidade e que as pessoas paguem por isso. Tá? Por isso, quando a gente fala em inovação, a gente fala em alguma coisa que mescla, ou pode mesclar ciência, né? Conhecimento aí científico, tecnológico, ou conhecimento social, né, para identificar problemas na sociedade. Quem conhece a sua região e compara ela com outras e vê que o local onde vive
apresenta desigualdades muito grandes, reduzir essas desigualdades é uma coisa importante. E o mercado, que é quem vai pagar, quem vai comprar as suas soluções, né? Que pode ser, essas soluções podem atender demandas de empresas, de entes públicos, de pessoas, ou mesmo de serviços públicos, né? Serviço público no Brasil é muito ruim? Em geral, é. Isso é um problema para o cidadão? É um problema para o cidadão e uma grande porta para o empreendedor, porque ele pode tentar dar soluções para isso. Ele vai ter que ter muita paciência para lidar com o setor público, mas a má qualidade do serviço público no Brasil, ela também é uma grande porta para quem queira oferecer soluções melhores para esses serviços. Tá? A Lei do Bem, que é de 2005, ela bate na mesma tecla, né? Que inovação é a concepção de novo produto ou processo de fabricação, bem como agregar funcionalidades a alguma coisa que exista, desde que exista, né? O que caracteriza existir um ganho no produto ou na produtividade e mercado que pague por isso. Convenção de Oslo também. Manual de Oslo, que vocês podem encontrar aí no site da FINEP gratuitamente, ele inclusive define que inovação pode ser de produto, processo, serviço e marketing e organizacional. Então, tudo isso é reconhecido como inovação na Bíblia aí da inovação, que é o Manual de Oslo, que vem da Convenção de Oslo. Tá? No estado de São Paulo, a gente tem umas leis complementares que são muito interessantes e que, ao caracterizar um produto, processo ou serviço como inovador, o estado de São Paulo abre algumas possibilidades de obtenção de recursos para o projeto subsidiados, recursos mais baratos, né? Banco do Povo, para o pequeno empreendedor. A gente tem também aí o nosso mini BNDES, né, que faz parte do Desenvolve SP. Então, essas leis elas têm também, elas abrem também a possibilidade de obter recursos para essa inovação. Então, assim, de uma maneira geral, onde que a inovação fica, né? A inovação fica aí nesse meio em atender a sociedade e o mercado, né? Usar conhecimentos científicos, científicos tecnológicos, científico social também, e o viés empreendedor, né? Como é que eu atendo às demandas da sociedade e do mercado com uma visão empreendedora e com conhecimento sobre o assunto? Então, essa é a grande sacada, a grande jogada do empreendedor com inovação, que é conhecer uma atividade, conhecer o que se faz naquela área, que é a parte científica, conhecer os problemas sociais, entender o mercado, para onde ele está indo, né? A questão aqui que é mais difícil não é o que é o mercado hoje, mas sim o que será o mercado no futuro. Tá? E usar, né, para quem vai empreender, conhecer todo o chamado ecossistema de inovação para saber onde a sua ideia pode ser desenvolvida, né? Existem vários programas, muitos deles gratuitos, que foram criados para desenvolvimento de ideias, onde essa empresa nascente pode ser hospedada, né? Onde você vai buscar recursos para iniciar a empresa, tudo isso faz parte aí desse ecossistema de inovação e empreendedorismo que o empreendedor deve conhecer. Não é simplesmente, vou abrir uma empresa e seja o que Deus quiser. Não, vale a pena planejar, né, essa empresa para não cair naquela massa enorme de empresas que abrem e fecham com menos de 2 anos de vida. Tá? Em resumo, o que eu falei para vocês diz que uma inovação ela é uma inovação quando ela tem alguma novidade. Uma novidade que agregue valor ao produto. Tá? Se ela não agrega nada ao produto, ela pode ser uma mera adequação de um produto. Ou você pode até
criar uma propaganda em cima dessa novidade, mas em algum momento as pessoas vão questionar, tá bom, mas isso daí, tudo que você está trazendo, melhora em quê? Tem algumas falácias aí dos marqueteiros, elas colaram e colam até hoje por muito tempo. Por exemplo, todo mundo, quase todo mundo, quando vai comprar um creme dental, tem o seu creme dental predileto. Ele tem mais o quê? Teve uma época que foi moda clorofila. Alguém é dessa época? Ou só eu? Essa é novidade para mim. Essa é a novidade. Teve uma época que a moda era clorofila, era uma maravilha. Você ficava com a boca toda verde, mas diziam que a propaganda era que era uma grande novidade que fazia bem. Bom, teve já o mineral, agora está na moda também. E aí, quando você vai pegar pesquisas sérias dos dentistas, eles dizem o seguinte: não tem nenhum ganho. O creme dental com isso ou com aquilo, desde que ele tenha a função de limpar, que é o básico, que todos são obrigados a ter, mais o flúor, tá ótimo. É isso que precisa. O restante todo, ninguém conseguiu provar que traz algum benefício a mais. Claro, tem aqueles que clareiam mais, esse daí é um segmento mais específico, e aqueles que são para dor, né? Que aí eles têm um produtinho a mais para fechamento lá dos canalículos da gengiva. Mas, de uma maneira geral, a grande maioria dos cremes dentais com alguma coisa, que é uma moda que já está rodando há mais de 20 anos, ele simplesmente não tem nenhuma comprovação científica de que aquilo agrega valor ao produto. Mas colou, é uma falácia de marketing, né? As pessoas que usavam o creme básico começaram a se sentir incomodadas porque o vizinho usava o creme dental que tinha clorofila, por exemplo. Esse, graças a Deus, saiu do mercado, porque era um horror aquilo. Viu? Mas, fundamental, alguma coisa que agregue valor e que resolva um problema. Quanto mais isso for claro para o cliente, melhor. Tá? A inovação ela pode ocorrer em qualquer um desses setores. Você pode inovar num produto, que é a inovação que vem mais fortemente na cabeça de todo mundo, né? Vou criar um produto novo, mas também pensem que às vezes só criar o produto não é tão interessante. Existem muitos inventores que trabalham com aperfeiçoamento de produto. Eu vou pegar um produto que já existe e vou dar uma nova funcionalidade para ele. Tem uma patente que ainda está vigorando no INPI, que é de um fisioterapeuta que começou a trabalhar a bicicleta ergométrica. O cara pega a bicicleta ergométrica, mas ela adapta para que o trabalho seja feito no braço. Né? Ao invés de você ficar só pedalando, você faz um movimento com o braço para frente e para trás, e isso é usado para fortalecimento da musculatura das costas, recuperação de lesão no braço. É uma patente, ela está válida, está lá no INPI. A pessoa pegou simplesmente a bicicleta ergométrica que existe, aquele modelo mais antigo de bicicleta ergométrica, não essas tipo spinning, mas aquela que tinha da Caloi, que era mais popular, e adaptou aquilo para o movimento ser feito no braço. É uma inovação válida, e se você quiser fazer algo parecido, produzir algo parecido, você precisa pagar os royalties, né? Não é possível registrar no INPI, mas inovação em processo é uma coisa muito importante na indústria, inclusive, né? Como é que eu consigo fazer o mesmo produto com um processo mais barato? Ou eu consigo mudar um processo produtivo para ganhar tempo, né? É uma inovação. Ou inovar num serviço, que tem sido muito, muito comum. Inovação no serviço, gente, a pandemia agora trouxe um mar, né, de possibilidades. Um setor que eu arrisco dizer que é um setor muito promissor, se a pessoa conseguir trabalhar design e um pouco aí de arquitetura e experimentação, é o setor de embalagens.
Na medida em que o comércio online vai ganhando espaço, alguns problemas de embalagem são tremendos. Eu, particularmente, gosto muito de vinhos, né? Falar um pouco aí das coisas pessoais. O que eu observei da pandemia foi uma evolução em 1 ano e meio enorme nas embalagens para entrega de vinho. A embalagem para entrega de vinhos segura, considerada segura, era uma coisa gigante para 2, 3 garrafas. Ou era muito insegura, tinha só um papelão fino, tinha que ser entregue por uma transportadora que garantisse aí algum cuidado, né? Ou então era uma embalagem muito grande com uma caixa de isopor parecida com essas que vêm em grandes eletrodomésticos, né? Isso evoluiu para uns amortecedores com papelão hoje, que a caixa ficou bem pequenininha e super segura. Ela pode até bater no chão que não quebra a garrafa. É um setor que está evoluindo, né? O setor de entregas de comida está com sérios problemas, né? Você monta um prato bonito e coloca na caixa lá do motoboy. Imagina quando chega. Alguém já pediu sushi pela internet? Já viu como ele vem bonito quando chega em casa? Não sei se você... Ele já vem com shoyu misturado. Ele já vem com shoyu, né? Exato, o negócio vira uma salada de sushi, né? Vem um atum misturado com... É um horror, porque você tem um problema de embalagem ali, que alguém precisa dar solução para ele. E quem conseguir dar uma solução com um preço acessível vai ganhar um tremendo no mercado. Não tenha dúvida. Tá? Então, o setor de serviços e produtos, né, pequenos associados a esses novos serviços, ele é enorme. Tá? E a reinvenção do marketing. Né? O marketing é uma coisa que precisa se reinventar todo dia, né? Para que ele seja assertivo, para que ele realmente consiga vender. Né? O marketing é um dos setores que tem uma dinâmica mais cruel. Né? O que é fazer uma boa propaganda? É vender. Não adianta fazer uma propaganda bonita se não vende. Né? Ele vai direto no coração da empresa, que é o caixa. Né? Eu fiz uma propaganda, surtiu efeito? Se não surtiu, a propaganda não foi boa. Né? Não adianta você ficar defendendo, nossa, mas foi linda, ficou dentro de todos os preceitos sociais, é uma propaganda moderna e tal. Bom, isso é ótimo para o cara que fez. Se ele for aluno recém-formado, ele ganha nota na faculdade, mas se ele não conseguir vender, se ele não conseguir aumentar o faturamento de quem pagou pela propaganda, ele perdeu o emprego, ou perdeu a conta. Porque o marqueteiro bom é aquele marqueteiro que vende. Né? Vende não causa problemas. Então é um setor também muito cobrado e que vem sofrendo mudanças enormes. Por exemplo, uma mudança grande no marketing dos últimos 2, 3 anos foi a mudança do comércio eletrônico para o celular. As pessoas compravam coisas pela internet, não no volume que se compra hoje, mas muita gente comprava coisas pela internet. Mas quase nunca era pelo celular. As compras eram feitas pelo computador. E aí, no computador, você tem uma tela generosa, você consegue mostrar produtos em detalhe, você faz uma venda com um pouco mais de conforto e facilidade para quem está vendendo. Mas como é que eu faço agora para concorrer com a venda pelo celular? Né? Eu não consigo botar muitas fotos juntas, eu preciso colocar uma foto por vez. Então, aquele painel com várias fotos do produto, ele desapareceu. Porque hoje o marketing é feito para vender pelo celular. Até porque os profissionais do marketing descobriram o seguinte: as pessoas são mais impulsivas com o celular que com o computador. Então, é melhor focar no marketing digital no celular do que tentar focar no marketing na telona. Tá? Então, tudo isso é uma evolução aí desse processo cheio de inovações, cheio de novidades que estão sendo oferecidas. Tá?
Até aqui, alguma pergunta, gente? Algum comentário? Só eu e o Ângelo e o Diniz que falamos até agora. O restante do pessoal tá todo mundo com vergonha. Ok, vamos prosseguir. O primeiro passo no processo de inovação planejada é o inovar para quem? Como eu disse antes, inovar significa resolver uma dor, significa resolver uma demanda. De quem? É muito comum que as pessoas cheguem na escola de inovadores ou aqui nos programas do HIT, assim, não, eu tenho um produto que serve para qualquer pessoa. Eu falei, olha, isso não existe, cara. Todo produto tem o seu nicho. Você pode até conseguir, em algumas situações, expandir esse nicho. Mas, de partida, todo produto tem um grupo social para o qual você vai vender. Então, a primeira grande pergunta é: vou inovar para quem? Qual é o meu grupo? Qual é o grupo social no qual eu vou focar? É o grupo social que eu conheço melhor? É uma boa ideia, né? Tentar fazer produtos para um grupo social para o qual você não conhece é muito difícil. Em geral, as empresas grandes, elas formam times, equipes multidisciplinares, multirraciais, multi isso, multi aquilo, por um grande motivo. Como elas querem fazer produtos que atingem uma escala maior, elas querem que esse grupo seja capaz de dizer quais são as dores e quais são as soluções possíveis para cada grupo social. Então, você vai ter que escolher, né? Faixa de renda, região onde a pessoa vive, se é mais para o interior. A gente tem aí as várias tribos hoje, urbanas ou não urbanas, que elas têm demandas, né? E essas demandas precisam ser atendidas, né? Tem uma empresa que nasceu aqui na região que ela está tendo um sucesso bem grande, muito legal, que ela focou em fazer produtos de beleza para mulheres negras. Por quê? A pessoa que criou essa empresa, ela identificou uma série de problemas nos produtos das grandes redes, das grandes marcas, que não atendem às necessidades das mulheres mulatas. Eu achei muito interessante o modelo de negócios que ela propôs, porque na época eu perguntei e falei assim, não, mas espera aí, produtos de maquiagem, produto de beleza para pele negra, para as mulheres negras, existe em todas as grandes marcas, né? E o contra-argumento dela foi muito interessante. Ela disse que existe para negro, não para mulato. O Brasil tem pouco negro, né? E a mulher mulata ela tem uma série de diferenças e ela não consegue se adaptar bem com os produtos que essas grandes marcas estão oferecendo. Deu muito certo, ela está indo muito bem, está expandindo, já fez várias linhas, mas ela segue ali focada no nicho que ela conhece, né? E com as soluções que ela deu, que é esse público, mulheres mestiças, negras mestiças, não o negro africano, né? Digamos assim. Então, é uma pessoa que conhece muito bem o seu público, conhece muito bem as dores desse público e vem vendendo soluções para isso. O melhor lugar do mundo para o empreendedor é esse miolinho aqui. Tá? Quando você descobre um problema, cria uma solução para ele, essa solução ela atende de fato o que a pessoa quer, que é o desejável, né? A pessoa reconhece que aquilo é um problema na vida dela e ela acha a sua solução muito boa. Isso aqui precisa de sair do achismo, você precisa validar essa ideia, né? Você precisa pegar um protótipo desse produto, pelo menos, e fazer testes para ver se realmente o seu público-alvo vê aquela sua ideia como solução. Então, esse é um passo. O outro
importantíssimo é se é tecnicamente possível dar essa solução, né? Porque, assim, dar como solução um óculos que é um sensor que faz um cego enxergar é o sonho de qualquer um que tenta atender as demandas das pessoas, né, dos deficientes visuais, mas não é tecnicamente possível ainda hoje. Então, é desejável, mas não é tecnicamente possível. Então, desejável, tecnicamente possível e financeiramente viável, né? Então, esse público quer essa solução que é possível ser feita, mas esse público pode pagar por essa solução? Nós tem muitos exemplos aí que vêm evoluindo com o tempo, por exemplo, no setor das indústrias, do setor aeroespacial, né, que é a aviação. A aviação, no início, era um sonho de muita gente, voar, né? Durante muito tempo não foi tecnicamente possível, até que alguém conseguiu criar o avião. Os primeiros aviões, enfim, não eram funcionais, mas foi evoluindo até que foi possível voar de um lugar para outro. Mas e o financeiro? Né? Quanto tempo demorou para que voar de um lugar para outro fosse alguma coisa financeiramente viável? Quanto tempo demorou para que no Brasil ir até o Nordeste ou o Sul do país numa viagem de férias fosse possível fazer isso de avião? Né? Não tem 20 anos que a classe mais popular brasileira passou a ter acesso a voos. Então foi uma evolução muito grande, tanto do produto quanto do processo. Né? Do processo geral, não só do processo de voo, mas no processo de venda, no processo de adequar o preço ao consumidor. Então, hoje Ô Paulo, deixa eu fazer um comentário sobre isso, que eu me lembro muito na minha infância, que meus pais faziam uma viagem de avião uma vez por ano, era um marco, assim, na vida, e o voucher do avião era uma coisa elegantíssima, era como se fosse um carnê, vinha a apresentação da empresa, no meio é que vinha o cartão de embarque. Hoje você pega um avião, parece que você está pegando um ônibus aí, Taubaté-Pinda, é o mesmo papelzinho. sim, sim. E alguns nem mais têm o papel, né? Você entra com o celular lá, o cara abre a câmera dele, pega o QR Code no celular, enfim. Mas era mesmo, era uma coisa super glamourosa. Tanto é que o padrão de beleza na sociedade para algumas pessoas era a aeromoça. A aeromoça eram mulheres lindas, muito bem vistas, né? Porque eram bem remuneradas, etc, etc. Era um glamour, né? Eu, quando era moleque, nascido e criado no Rio, um dos passeios que se fazia com os filhos era levar o filho no aeroporto para ficar olhando o avião subir e descer. Não era para entrar no avião, isso era muito caro, né? Era fantástico, né? Ir no aeroporto, nossa, alguém viaja de avião, né? Era muito mais venda de bilhetes ou para a classe mais rica ou para as empresas, né? As empresas que tinham necessidade de deslocar funcionários com maior rapidez, elas optavam por voar. Mas até o ponto que a gente chegou há uns 8 anos atrás, em que os nordestinos que estão aqui, né, morando em São Paulo, na região sudeste, e que vão periodicamente visitar a família, abandonassem o ônibus e optassem pelo avião, foi um longo caminho. E assim, quem fez isso trouxe um conforto enorme. Uma viagem de ônibus de São Paulo, Rio até o Nordeste é um tormento. É uma coisa, demora um dia, 2 dias, dependendo da viagem. Então, tornar esse produto financeiramente viável para a classe social que tinha a dor foi um processo longo, um processo muito louvável, né? Então, os produtos eles têm que evoluir de maneira a trazer esse centro aqui para uma camada maior da sociedade, né?
A proposta que a gente traz aqui para vocês é que vocês usem duas ferramentas. Uma delas eu vou falar um pouco mais agora e a outra eu vou só indicar porque tem aí a Patrícia e a Sâmia que vão falar mais a respeito daqui a algumas semanas. A primeira delas, da qual eu vou falar, é o Círculo de Ouro. Especialmente quem vem da área de exatas, é muito comum pensar em produto. Olha, eu vou criar alguma coisa. Vou criar uma máquina XY. Quando esse processo é feito, ele está na contramão desse círculo de ouro, né, desse Golden Circle, que é partir de dentro para fora. Qual é o princípio aqui? Por quê, como e o quê? O why, né, o porquê, é por que existe um problema? Né? Que problema existe? O que eu estou detectando como sendo um problema para alguém ou para uma empresa? O que eu vejo no dia a dia, no cotidiano de alguém e que isso me parece um problema e eu vou me certificar com a pessoa que ela vê isso como sendo um problema. Tá? Segundo passo é, tá, e agora que eu já detectei um problema, que é um problema reconhecido para a pessoa, como que eu vou resolver isso? Como eu posso propor uma solução para isso? Que, por último, é o produto ou serviço que você vai oferecer, que é o quê? Que aí você já vai modelar, inclusive, né, pensar no modelo de negócio. Então, essa linha aí do centro do círculo para fora, ela é o caminho mais indicado para que o produto ou serviço que vai ser vendido, ele tenha sucesso porque ele passou aí pelas 3 fases e ele atende a uma dor de alguém, né? E nada melhor do que alguém que conheça o produto e o processo para te ajudar a identificar as dores, né? Se essa dor realmente existe. Tá? Esse é o Golden Circle. É muito comum na história aí da engenharia produtos que foram muito interessantes, que eles foram criados e que não serviram para nada, não tiveram mercado. Ou produtos que foram reinventados por alguém que viu aquele produto e entendeu que ele era a solução para alguma outra coisa maior e aí fez um processo inverso e conseguiu recolocar o produto no mercado como um grande sucesso. Alguém consegue pensar num exemplo disso que eu falei agora? Eita, pessoal envergonhado, viu? Paulo, então vou eu, porque a minha cabeça fica pirando aqui. Eu pensei em duas coisas que tiveram uma vida curta. Eu não sei se encaixa no que você está dizendo, mas um é o Discman, que teve vida muito curta, e o outro, eu me lembro que uma época meu pai comprou uma máquina de datilografia elétrica. Aquilo acho que teve utilização por uns 3 meses, logo em seguida chegou o computador, matou ela, matou o produto. Mas a máquina elétrica durou bastante tempo, viu? A máquina elétrica ela teve uma vida relativamente longa, porque ela tinha é até difícil explicar para o pessoal mais novo qual era o grande barato dela, né? Você chegou a usar a máquina? O bom que ela apagava, né? Você digitava e ela apagava. A vantagem maior dela era essa, eu acho. Era É. essa, você O conseguia... único avanço, eu cheguei a usar muito pouco, mas usei também. Ela tinha uma vantagem também que era muito usada no setor mais técnico, que era o seguinte: você na máquina de escrever convencional, você não tinha vários símbolos matemáticos ou técnicos que a máquina de escrever não tem, né? E aí a IBM ganhou fortunas. A IBM criou uma coisa que era chamada IBM de esfera. Acho que vocês não viram isso.
era o seguinte, ao invés dos tipos estarem como na máquina convencional, todos lá, cada um no seu lugar, que ele levanta o martelinho e bate, os tipos ficavam numas esferas. E essas esferas podiam ser trocadas. Então, quando você... O que uma secretária habilidosa, né, uma datilógrafa habilidosa sabia? Ela escrevia o texto e todos os símbolos técnicos que não tinha na máquina, ela deixava como espaço. Aí ela acabava de digitar aquela página, ela trocava a esfera, literalmente trocava a esfera, abria a caixa, tirava a esfera que tinha os símbolos e colocava uma outra. E aí ela tinha um manualzinho da correspondência, né? Por exemplo, o símbolo de integral era no S, o símbolo de infinito, não me lembro mais onde era. Então, todos esses símbolos técnicos, eles estavam lá. E ela voltava preenchendo aqueles espaços com os tipos da nova esfera. Aí passava para a página seguinte, ela ia lá, abria a máquina, trocava a esfera, então era uma coisa bem trabalhosa. Mas resolvia o problema que tinha nos manuais técnicos, que era muito complicado, que eram das coisas feitas à mão. Se você pegar um manual técnico antigo, você vai ver que ele tem os de circuitos eletroeletrônicos, nos sebos você ainda acha isso. Você tem o manual todo datilografado, aí quando chega no momento ali do circuito ou de alguma equação sobre o circuito, está tudo feito à mão. E isso era um problema na hora da gráfica, né? Então ela teve uma... A IBM ganhou bastante grana com a IBM elétrica de esfera. Um produto que teve uma ressurreição no mercado, que não é tão novo quanto as pessoas imaginam, é a Nespresso. A Nespresso, a máquina, né, de café, ela foi criada pensando em bares e restaurantes. Ela não foi criada como um produto doméstico. Então, ela foi feita aqui pensando em bares e restaurantes, para que não fosse necessário fazer aquele processo que a gente vê nos cafés, em que o cara abre a máquina, esvazia o bojo ali onde vai o café, depois ele preenche com café. A ideia deles era que aquilo era uma dor para o restaurante, né? Além do espaço que a máquina de café ocupava na época, que era muito grande. Então, eles tiveram a ideia de reduzir o espaço e de aumentar aí a rapidez e a facilidade com que a operação de fazer um café expresso, do processo, né, de fazer o café expresso. Porém, eles esbarraram numa coisa, no preço. É uma solução, vou voltar aqui no meu slide anterior. Opa, queria voltar e fui para frente, desculpa. Tá? Era desejável, sim, era uma dor dos restaurantes, tecnicamente possível, sim, mas o café ficou muito caro, né? Não era comercialmente viável para um bar e para um restaurante na época, e não é até hoje, né? Usar Nespresso. E ela acabou sendo um produto que ficou jogado. Até que alguém teve a ideia de mudar isso aqui e começar de novo no Y, né? Putz, será que em casa as pessoas gostam tanto de tomar um bom café, tomar um café expresso, e elas têm que sair de casa para isso? A máquina de café expresso, versão doméstica, é um trombolho, né? Quem já teve sabe que a cada 3 meses você tem que levar, fazer manutenção, para fazer... E ela é muito cara. E aí sim, nesse ambiente doméstico, ela prosperou. Tanto é que eu já mostrei isso numa outra palestra sobre propriedade intelectual. A Nestlé teve a patente vigente da cápsula da Nespresso por pouco tempo, porque na realidade ela foi concedida muito antes, na época que o produto ficou encalhado. Eles demoraram, gente, 10 anos quase, para reverter o processo e reposicionar como produto doméstico. Observe o seguinte, quem tiver algum amigo ou tiver em casa, as primeiras Nespressos, elas não eram tão bonitas, porque elas não eram feitas para ficar na sua cozinha em casa, elas eram feitas para ficar num bar ou num restaurante escondido. E com essa ideia, né, de trazer ela, de tornar um produto doméstico, ele teve essa mudança de roupagem, né? Um produto que teve aí um círculo de ouro feito no sentido correto,
pela Nestlé, mas que deu errado. Então, assim, essas técnicas também não é a certeza de que você não vai errar, é só reduzir a possibilidade de errar. O que faltou ali no processo da Nespresso original? Alguém consegue me ajudar? Qual foi o erro do pessoal do grupo que lançou a Nespresso como máquina para restaurantes? Onde é que eles pecaram? Ninguém? Vou começar a chamar por nome, hein? Jéssica Guimarães. O que você chuta que foi o erro do pessoal da Nestlé nesse processo aí da Nespresso? Jéssica foi tomar um café e não voltou ainda. Pode ter sido. Ninguém se arrisca? Talvez não, o custo. O custo, mas onde que eles erraram? Eles erraram em não validar com o pessoal dos restaurantes. Ah, sim. Né? Faltou ir lá e não só validar do ponto de vista técnico, né? Olha, eu trouxe a máquina para você experimentar. Putz, legal, bacana. Mas aí faltou a sequência, que dizer, e se ela custasse tanto? Tá validado? Aí o cara ia dizer, olha, não, por esse preço eu não consigo vender café. Né? Com esse preço de custo eu não consigo vender esse café. Então não dá. Paulo, oi? Tem uma questão também que eu acho que você também mata um pouco aquela questão do charme do barista, do charme do fazer um café, que eu não sei se, pelo menos eu não sou, eu gosto de café, mas não sou um apreciador nesse ponto, mas eu vejo que hoje tem as cafeterias, tem todo aquele charme, aquela coisa que envolve, né? Também isso, né? Mas eu acho que a proposta original deles era porque Uhum. Eu tenho a impressão que a proposta original era restaurante mesmo, aquele restaurante no final do almoço, só quer um cafezinho, quer expresso, e aí ele te serve o café. Só que se você pensa até hoje no preço de uma cápsula Nespresso, quando você joga em cima dela, além da manutenção da máquina e tudo isso, quanto custa um café daquele? Quando você joga a margem do restaurante, ele fica inviável. você vai vender um cafezinho por 10, 12 reais, né? O café vai ficar mais caro que o almoço. Né? Então, eu acho que esse foi o ponto. E o grande mancada deles foi na validação mesmo. Né? Vamos ver se agora não é só tecnicamente viável, mas se o restaurante vai querer comprar essa solução. Né? E alguns produtos, quando você chega no final ali, na validação dele e descobre que ele é muito caro, aí você tem algumas saídas, que é pensar em, não, se a pessoa não vai pagar por isso, será que a propaganda paga? Né? Nós tínhamos, até pouco tempo atrás, os grandes jornais impressos e o custo, né, o preço do jornal que a gente pagava na banca, ele era essencialmente o custo do papel só. Eu não sei, acho que não pagava nem impressão. Todo o restante do jornal girava em torno do marketing. Era a propaganda que pagava pelo jornalismo. E isso é uma coisa que ficou um vácuo imenso agora, né? A gente não tem nada que consiga suprir esse volume de dinheiro que girava ali na propaganda do jornal. Por isso os grandes jornais todos entraram num forte processo aí de decadência, né? Mais alguém quer fazer comentários? Ângelo lembrou de uma... Oi. Pessoal, não, só bem 10. Já faz já uns 30 anos, né? Quase ontem. Em São Paulo, ali na Avenida Paulista, tinha o Café Cultura, né? Era um café onde você ia lá para ler livros, essas coisas. E era patrocinado pelas editoras da época. Né? Não sei se hoje ainda existe esse Café Cultura. Então, você, sei lá, daí, tipo, você ficasse ali sentado, né? Você, por exemplo, você pegasse um café com croissant, você ficava um livro, ficava lendo o livro ali e tal, né?
Era um café cultural mesmo, né? Chamava Café Cultura. E durou bastante tempo. Era no ritmo do Nespresso, mas era patrocinado pelas editoras, ou seja, todos aqueles livros estavam saindo, entrando no mercado, né? Tipo, muito ali tinha era poesias, né? Romances, histórias, coisa daquele pessoal que estava publicando na época, né? Então, eles colocavam ali alguns exemplares, chegavam lá, compravam o café e tinha direito a ficar lendo um livro, né? Uma reportagem, uma coisa assim. Era mais uma vitrine, né, das É. editoras. Falando nesse Esse modelo depois evoluiu aí para grandes redes, né? A Cultura começou a fazer isso, a Saraiva começou a fazer isso também. Fizeram essas super lojas. Ela era uma das que na época já patrocinava. Saraiva, Moderna, Ática, tinha uma outra que eu não lembro agora, acho que era Globo ou Record, eu não lembro qual que era. A Record patrocinava. Então, ela também, fazia essa parte na época lá. Então, eles que eram os maiores patrocinadores. Que é aquele negócio, você era mais uma função também de inserção no escritor no mercado. Sim. Né? Você ela lia o assunto de um cara lá, você começava a gostar daquele assunto e você começava a seguir as obras daquele cara, do indivíduo, daquele escritor, daquele poeta. Era legal, foi bacana. E aí você percebe... Pode falar, Ângelo, desculpa. Eu tenho duas visões disso. Eu sou um cara formado em comunicação social, fiz pós em marketing. Então, assim, o meu olhar sempre ele tendencia a fazer uma outra, né? Então, eu vou pegar as duas falas, a sua e a do Edmilson, e dar uma misturada, que é a seguinte. O jornal, ele era o dono do poder da comunicação, desde os anos que ele foi inventado, e ele vem apanhando nessa história da evolução da comunicação desde então, porque quando veio a TV, ele apanhou, perdeu mídia. Quando veio o digital, ele apanhou, perdeu mídia. Então, hoje o jornal impresso, ele é uma coisa gourmetizada, né? Eu vejo que é uma coisa assim, de quem tem aquele saudosismo, de quem tem aquela vontade de pegar no papel. Tem um tio meu que ainda lê o jornal, ele fala o cheiro do jornal, né? no domingo de manhã. Então, o veículo jornal, ele vem nesse processo da evolução da comunicação, apanhando cada vez mais. Mas é isso que você está dizendo, né? Ele ora se aproveitou e já há algum tempo ele vem apanhando e vem buscando solução. Hoje tem o jornal digital, mas eu confesso que eu duvido que tenha conseguido trazer novos consumidores. Eu acho que eram os consumidores que já consumiam o jornal que passaram a consumir agora via celular. Isso é uma situação. E engatando tudo isso na fala do Edmilson, é que assim, eu me lembro de quando eu entrei pela primeira vez numa livraria que se poderia folhear um livro. Porque antes isso não era permitido. Você ia na livraria, você via as capas, eles eram lacrados. Se o livro não tivesse lacrado e você começasse a folhear, vinha ali o dono da livraria, ou se era numa banca de jornal, vinha o jornaleiro ali, ele falava, olha, você não pode ler. Se você quiser ler, você vai ter que pagar. Então, a própria livraria, eu acho que ali nos anos 2000, 2010, eles começaram a trazer essa nova experiência do cliente poder visitar a livraria, ler uma parte do livro, ficar naquele ambiente, tomar um café, comer um lanche. A gente vê daí as Starbucks entrando dentro de livrarias, outras marcas de café. Então, eu acho que é uma evolução, mas eu não vejo uma evolução só com os olhos bons de coração e alma. Eu vejo que é uma busca de uma evolução, de uma sobrevivência de uma loja, digamos assim, que vende um produto que estava extremamente ameaçado de não existir mais, digamos assim. Eu estou agora exacerbando a situação, tá? Mas se pensar em livros digitais, e pior do que isso, você tem aí uma onda de disseminação de livros digitais. Então, quem é que nunca recebeu num grupo de WhatsApp 75 livros digitais que você não pagou por ele?
Então, acho que esses modelos de negócio, eles vêm buscando soluções para sobreviver. Esse é o meu ponto de vista. Sim, concordo com você. O jornal, acho que cada um desses tópicos aqui que a gente levantou dá umas 2 horas de papo. Mas o Vai longe, jornal né? vai longe. Mas o jornal, em particular, ele é uma grande encruzilhada hoje, porque o que aconteceu, né? O jornal, como a gente disse, ele estava baseado na propaganda. E era ele que sustentava a notícia de boa qualidade. Quando a gente fala em notícia de boa qualidade, a gente está falando em ter bons jornalistas, ter uma equipe de pessoas trabalhando para um jornal com experiência e qualidade, né? Isso é caro, né? O que aconteceu no digital, que eu também acho que as pessoas que leem o jornal digital são as mesmas que liam no papel, eles só migraram, mas o efeito da propaganda de página ou meia página é muito menor. Então, assim, uma página inteira de propaganda no jornal de domingo, impresso, alavancava as vendas de uma maneira muito superior à alavancagem que dá no formato digital. E aí isso gera um ciclo que é uma espiral, né, involutiva muito difícil de quebrar, que é a seguinte: como não alavanca a venda, ele tem que reduzir o preço. Ao reduzir o preço dessa propaganda, ele também não consegue mais sustentar a mesma equipe. E aí a qualidade do jornal cai e ele perde cliente. E aí, quando ele perde cliente, ele vende cada vez menos. Então, nós vimos aí um desaparecimento dessa grande mídia, desaparecimento não total, mas uma redução muito grande, e um movimento dos jornalistas bons e mais famosos que começaram a criar blogs e sites próprios de notícias. Então, uma mudança... Paulo, deixa eu só te interromper para dizer uma coisa que eu li anteontem, eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, e para mim foi uma grande surpresa. Eu recebi no celular aqui uma mensagem que foi a seguinte: os reality shows estão mais em alta do que nunca. Eu pensei comigo, cara, jura? Eu não assisto mais um reality show, sei lá, 10 anos. Eu fui ler uma matéria. E a matéria dizia o seguinte: com a quarentena, o pessoal em casa, e por mais que tenha os canais fechados, os programas, eles são, de certa forma, repetitivos, a pandemia gerou uma nova e gigante oportunidade, novamente, para os reality shows. Então, assim, eu descobri que está todo mundo entre aspas, eu não estou, mas enfim, descobri que o brasileiro, ele voltou a assistir o Big Brother, por exemplo, e a matéria, na verdade, que eu estava lendo, consistia em falar sobre a estratégia de um empresário, que é o dono da fabricação da marca Above, em que ele estava investindo 1,5 milhão por mês no Big Brother, e a estimativa dele de venda de produto e retorno sobre esse 1,5 milhão de investimento que ele estava fazendo era de mais de 100 vezes. Então, vem aí uma situação, uma pandemia que pega um produto que aparentemente estava queimado, pelo menos para mim, achava que ninguém estava mais assistindo aquilo, e catapulta aquilo para cima e faz aquilo conseguir render dinheiro, né? Uma coisa que estava meio que parecendo que ia morrer esse modelo de negócio, de propaganda. Eu não tinha ideia de que olha, como é que a gente fica desatualizado rápido, né? Eu não tinha ideia também que o reality show tinha subido tanto assim Porque ele é, de fato, quando ele tem uma inserção grande nas casas das pessoas, ele é uma grande vitrine para eletrodoméstico, para roupa, para tudo, né? Os caras conseguiam até vender carro com reality show, que era o carro de presente lá do Vitória do Líder, né? Mas ele tem esse apelo, sim. E talvez ele tenha substituído um pouco a novela, que caiu muito de qualidade também, né? É uma tremenda aí oportunidade, sim. Ângelo, eu tenho até que horas? Paulo, normalmente a gente encerra agora meio-dia, são 5 para meio-dia. Tá. Isso que eu imaginei. Eu vou dar uma encurtada aqui, vou saltar alguns slides para não comprometer esse horário, tá? Então, pessoal, Golden Circle é para vocês começarem a pensar no porquê, como e o quê. Daqui a pouco vocês vão ter com a Patrícia e com a Sâmia o Design Thinking, que aí você vai poder evoluir melhor essa ideia, né,
e ver quais são as técnicas que você usa para fazer detalhadamente essas 3 fases do Golden Circle. Então, já estou fazendo propaganda aí dos próximos episódios, né? Design Thinking está baseado aí em, ora, explorar o lado criativo do cérebro, ora, explorar o lado racional. Ele tem uma dinâmica que eu acho que é interessantíssima para vocês que estão aí começando a pensar em empreendedorismo. Isso a Joana e a Sâmia e a Patrícia vão trazer para vocês, tá? E eu vou finalizar falando sobre o porquê que a gente bate tanto na tecla da inovação, tá? Se você quer empreender e quer ter sucesso no seu empreendimento, e se você resolve, não, eu vou só abrir um negócio e vou fazer o que todo mundo já faz, você vai cair nessa setinha aqui em laranja, que é a do empreendedor sem inovação. E eu não estou falando de inovar com coisas mágicas, com coisas disruptivas. Não, alguma inovação você vai ter que trazer. Por quê? Se você for vender o que todo mundo vende, do jeito que todo mundo já vende, você vai entrar no mercado para dividir. Tá? E aí, se você não tem nenhum diferencial, como é que você divide o mercado? Como é que você rouba cliente? Disputando preço. Tá? E aí, se o seu único diferencial é entrar com o preço mais baixo que o da concorrência, a concorrência também vai baixar mais o preço. E você vai chegar num ponto que o negócio vai ficar inviável para alguns entrantes, para alguns participantes do mercado. Então, assim, é uma maneira ruim. Se você pensa em empreender com alguma inovação, e essa inovação pode ser assim, eu vou vender fruta. Putz, mas eu vou vender fruta e vou entregar na casa da pessoa. O meu diferencial é que eu vou vender frutas mais frescas. Ou eu vou me concentrar em determinados tipos de frutas. E aí vou atingir um mercado que não está sendo atendido, né? Por exemplo, nós temos com a pandemia um crescimento enorme do número de pessoas que pedalam, né? Seja por transporte, seja por lazer. E eu não tenho visto nem novas bicicletarias, não sei se é o caso, acho que da bicicletaria a gente tem um número bastante grande, mas eu tenho visto pouquíssimas pessoas vendendo serviços, né? Você faz aí longas pedaladas e não tem ninguém vendendo produtos para consumo durante esses trajetos mais longos, né? A gente não está vendo aí. Você para, por exemplo, você vai fazer um percurso ali pela estrada de Campos, tem grupos grandes pedalando. Eu estou advogando em causa própria, viu, Ângelo? E não tem um café. Eu estou percebendo, mas não tem sentido o que você está falando. É um mercado novo, e quando você olha, não tem um café ou uma lanchonete que tenha um espaço grande para parar a bicicleta, o foco continua sendo o automóvel, e na alimentação para aquele grupo, né? Então, é só um exemplo de um mercado que surgiu e que aumentou, que ele tem várias dores, várias demandas e que não estão sendo atendidas. Isso é muito melhor do que simplesmente abrir um bar como todo mundo abriu para vender a mesma coisa. Que aí, qual é o seu único diferencial? O meu único diferencial vai ser vender mais barato. Então, o cerne da inovação empreendedora é esse: atender alguém, e de preferência alguém que não está sendo atendido por ninguém, validando que a solução proposta atende de fato aquele grupo social. Ângelo, depois eu mando aqui o pacote completo dos slides para o pessoal, e se alguém tiver dúvida, quiser comentar alguma coisa de um dos slides que eu acabei deixando para trás, também fiquem à vontade, pode passar meu contato. Pessoal, prazer enorme Beleza, estar Paulo. aqui com vocês. Ângelo, mais uma vez, obrigado pelo espaço. Desculpe pelo atraso. A gente é que agradece. O Ideação aí é um projeto de amor, por amor que a gente faz, né? E você entrega aí um sábado para nós, no meio de um feriado, no meio da tua pedalada, com um conteúdo que a gente sabe que é bom, que você é um cara extremamente capacitado. Pessoal, eu não tive a oportunidade de falar no começo, porque eu cheguei aqui já com 20 e poucos minutos, me desculpem.
reitero a nossa responsabilidade, o nosso engajamento com esse projeto. Hoje, realmente, não foi por conta de feriado, não. A gente teve problemas mesmo para conectar aí. Mas, enfim, obrigado por todos que participaram, obrigado por todos que estão aqui até o final. Esse é mais um projeto do HIT, do Hub de Inovação Tecnológica de Taubaté. O professor Paulo, daqui a pouco, ele me envia o material. Assim que ele me enviar, eu também já coloco no grupo para vocês. E a gente se encontra no próximo sábado para mais um encontro, o 4º encontro aí desse nosso projeto. Microfone e câmera aberta, se alguém quiser dar alguma contribuição, fica à vontade, o momento é agora. Paulo nos dá mais 5 minutinhos aí, se alguém quiser comentar mais alguma coisa. Até mais, se for necessário, sem problema. Eu acho que hoje foi, como as outras anteriores, foi muito boa, trouxe bastante informação, né? Até evitei um pouco de ficar falando, porque eu sou uma pessoa, quando eu começo falando, às vezes eu disparo. Então, eu fui... Mas foi ótima. Tá? Trouxe bastante ideia, tá maturando muitas coisas na minha cabeça, muitas ideias que eu tenho. Eu já estou tentando... já começo a direcionar, ver o que pode, o que não pode, fazer a seleta, né? Ou seja, eu estou escolhendo entre as ideias o que está mais viável, o que vai dar certo, o que tem probabilidade de dar certo, né? E como você já foi falado anteriormente, né? Quer dizer, eu sou físico, né? E então a gente tem muitas ideias, né? O negócio é pôr elas em prática. Você, como físico, também sabe que às vezes a gente divaga um pouquinho, né? A gente viaja um pouco. Então Bastante. a gente tem muito disso. Mas foi ótima a sua palestra, adorei. Nossa, foi. Tá, parabéns mesmo, valeu. Espero a gente ter mais contatos ainda. Sim, sem dúvida. Vamos sim. Ô, Paulo, você estava falando de bike, né? E a gente dá para perceber como está crescendo agora com essa pandemia e tudo mais. O caminho da fé, a estrutura que tem, né? Eu acho muito Sim. legal essa parte de bike também. E muito obrigado pela aula. Achei muito legal. Olha, tem gente começando a explorar esse mercado. Eu mentorei em outro projeto, uma empresa que o cara teve a seguinte ideia, né? Não existe documento de bicicleta, né? Você pode roubar uma bicicleta e vender. Esse cara criou o documento, a certificação digital. E ele já despachou a certificação digital, até a última vez que eu falei com ele, para 22 estados no Brasil. Inclusive, ele começou com uma ideia que ele já mudou. Ele começou com a ideia que o consumidor dele seriam os donos de bicicletas, as pessoas que pedalam. E ele descobriu que o maior cliente dele estão sendo as lojas, que estão vendendo a bicicleta com o documento. Legal. Agrega valor também. Então, assim, agregou valor. É um cara que teve uma grande sacada. E, para contar uma particularidade dele, ele morava em São Paulo, tocava uma empresa em São Paulo. Com essa ideia nova, ele agora tem assim o desprazer, como ele diz, de morar em Brotas. E toca a empresa virtualmente a partir de Brotas. Olha que mudança. Quem não tem esse sonho, né? Criar um trabalho que possa ser tocado de onde ele queira morar, né? Incrível. E, Paulo, eu vou dar o exemplo do meu pai, né? Ele aposentou o ano passado e virou personal bike. Tipo, do nada ele começou a andar de bike, começou a gostar e virou personal bike agora. Nossa, joia. É uma coisa que tem. É um público grande, viu? É um público bem grande. Beleza, pessoal. Meio de 5. Desculpa, Paulo, continua. O Edmilson começou a falar, eu pensei, um outro público também que está sendo pouco assistido é o dos professores, viu? Essa coisa da sala de aula ter virado a casa do professor abre um universo muito grande de possibilidades de tudo, de mobiliário, de eletroeletrônicos, de, por exemplo, fone de ouvido que é confortável para passar meia hora com ele ouvindo música, não é o mesmo para você passar 2, 3 horas em sala de aula, que não é a sala de aula.
Então é um público também grande aí que está sendo pouco assistido e pouco atendido, viu? Beleza. Paulo, obrigado mais uma vez por entregar esse sábado para nós aí. Tamo junto no Tamo HIT junto. e no Inova CPS aí. Para quem não conhecia ainda o Inova, o Paulo toca lá uma frente muito importante. Acho que vocês podem fazer uma pesquisa aí no Google também. Para quem tem ideias e quer empreender, ele toca um projeto lá junto com a equipe dele, da Escola de Inovadores, que é muito interessante também, tem muita sinergia com o HIT, por isso que a gente trabalha junto nessa ideação, e não só na ideação, em outros projetos, em outras frentes. Obrigado por todos. O material já está o Paulo já me enviou, já coloquei no grupo do WhatsApp. Pessoal, obrigado mais uma vez. Desculpa hoje um pouco aí o atraso do início, mas a gente se vê aí no próximo sábado com mais um conteúdo aí que vai com certeza ajudar cada um de vocês que quer aí alavancar o negócio ou tem uma ideia, tirar essa ideia do papel, ou ainda está naquela ansiedade de ter a fagulha para ter aquela ideia. Não tenho dúvidas de que as técnicas ensinadas aqui farão diferença para vocês terem essa fagulha inicial. Beleza? Paulo, obrigado mais uma vez. Pessoal, obrigado. Um abraço a todos, bom final de semana, bom feriado, e semana que vem a gente está aqui de novo. Valeu. Tchau. Valeu, feliz Páscoa para vocês. Tchau. Feliz Páscoa, pessoal. Valeu, obrigado.